Boa noite para todos, eu sou Marcelo Militão, você está acompanhando o programa Cidadão Tropical. Criada na Alemanha no século XVIII e presente no Brasil desde 1840, a homeopatia só foi reconhecida como uma especialidade médica em 1980 pelo Conselho Federal de Educação. A homeopatia é um conceito de tratamento que tem como base a administração de doses mínimas de um medicamento para que haja uma reação orgânica no indivíduo. Usada para tratamento de doenças, ela trata ao mesmo tempo a doença e o doente, estimulando o organismo a se reequilibrar. Para falar desse assunto, nós convidamos o Dr. Luiz Romanizem, médico homeopata, e a farmacêutica doutora Maria do Rocio Lázaro Rodrigues. Boa noite, doutor Luiz, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Como vai, doutora Maria do Rocio? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos começar a esclarecer um pouco do que é a homeopatia, doutor Luiz, e o que ela faz. É a primeira pergunta desse nosso bate-papo aqui no programa Cidadão Tropical. Bom, a homeopatia é um sistema médico que foi desenvolvido no século XIX, início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Isso por volta de 1790 até 1810 ele fez a fundamentação teórica. E ele visa o tratamento, um princípio diferente de tratamento, que é tratar pelo semelhante. Então, assim, você tem uma doença e que vai se procurar um medicamento que tenha uma semelhança com essa doença, que produza sintomas semelhantes ao da doença. Com isso proporcionando ao corpo a oportunidade de fazer a sua autocura, ajudado pelo medicamento. Diferente da alopatia, que é onde nós seguimos o princípio do contrário. Ou seja, você tem uma febre, eu dou um remédio para cortar a febre. Tem uma dor, eu dou um remédio para cortar a dor. Eu não viso equilibrar o indivíduo como um todo, mas cortar só o sintoma. Já na homeopatia a gente visa tratar o doente como um todo. Não sei se a Rocio poderia acrescentar mais alguma coisa para a gente. E o medicamento, como é produzido o medicamento? O medicamento é de origem animal, vegetal e mineral. Certo. E é feito segundo uma técnica toda que Hahnemann deixou preconizada, a técnica de dinamização. Ah, surgiu junto praticamente, então? Sim, ele tanto fez a parte teórica como a preparação do medicamento. Certo. Então ele já deixou tudo feito, né? E nós seguimos exatamente como ele preconizou, né? Então a preparação do medicamento é uma preparação especial. Não é feita em qualquer farmácia, tem que ser um farmacêutico homeopata para preparar o medicamento. E existem as escalas, então as maneiras de se preparar. A centesimal, que foi como Hahnemann deixou, e depois no final de sua vida ele já deixou uma escala melhor, né, de toda a pesquisa durante anos, né, ele desenvolveu a LM. E hoje no Brasil nós temos mais uma escala, que foi um discípulo de Hahnemann que deixou, que é a decimal. E mais modernamente, vamos dizer, tivemos um médico, né, o Dr. Gamarra, que estudando os medicamentos, estudando todo o material do Hahnemann, fez uma outra escala, né, que seria a SD. Então são as 4 maneiras de se preparar o medicamento. Depois ela vai explicar mais a fundo Sim. cada uma dessas aí pra gente. Doutor Luiz, quais os tipos de doenças que a homeopatia, onde a homeopatia pode ser usada? Não há uma restrição de doenças para serem tratadas pela homeopatia. Você pode tratar toda a gama de patologias presentes. O que nós temos são que algumas patologias, algumas doenças podem ser tratadas e levadas à cura com a homeopatia. Então, a gente tem um exemplo que é muito comum na pediatria, são as patologias respiratórias, asma, bronquite, faringite, crônicas, que a criança tem de repetição, amidalites, que você faz o tratamento homeopático e você consegue realmente a cura desse quadro ao longo de um período de tratamento. E existem situações onde nós vamos usar como um tratamento a mais. Por exemplo, as patologias degenerativas, artrites reumatoides e outras patologias crônicas, diabetes, outras coisas, que você não consegue a cura, mas você usando o medicamento homeopático, você melhora a condição desse paciente, você diminui o uso de outros medicamentos, você auxilia o paciente a ter uma qualidade melhor de vida e trata patologias intercorrentes no tratamento dessas doenças crônicas, que são tratadas, muitas vezes não tem como suspender os medicamentos alopáticos, mas não há restrição de tratamento, tudo pode ser tratado, tanto as doenças físicas como as de fundo emocional, como depressão, DDAH, autismo, essas doenças também podem ser abordadas pela homeopatia.
Você falou uma coisa que eu quero perguntar para a doutora Maria do Rocio, que você falou que às vezes é usado para diminuir também o uso de medicamentos tradicionais, convencionais. Qual a diferença que eles têm? A diferença é química, é isso? Isso. O medicamento tradicional ou alopático é um medicamento químico, né? Vai ter, então, dosagem em cápsula, em solução, em gotas, mas é um medicamento químico. Na homeopatia, não existe, a partir do momento que é feita as diluições, até um determinado número de diluições, ainda você pode encontrar alguma substância química ali. Mas a partir, por exemplo, uma 6-CH, até uma 12-CH, você não tem mais substância química, e sim energia. E o medicamento, então, homeopático atua de maneira diferente da alopatia. Ele não é contra, como a alo é contra, a homeopatia é pelo semelhante. Então ele vai estimular o organismo para que o organismo dê a resposta e aí sim a cura. E a alopatia não, ele vai bloquear uma reação ou alguma coisa química. Na homeopatia não é químico. Uma diferença, vamos dizer assim, cada um tem sua maneira de atuação. Podem ser usados concomitantes, não tem problema. Um não inativa o outro. Pode estar havendo o tratamento alopático juntamente com a homeopatia, sem problema. Por exemplo, o caso do câncer, que é o mal que atinge tanta gente, doutor Luiz, é possível usar a homeopatia? No Brasil e na maioria dos países, é possível usar, mas não se usa como tratamento exclusivo. É uma patologia bastante complexa, né, de difícil tratamento, tanto pela própria alopatia. Então, normalmente, nós recomendamos um tratamento conjunto. O paciente vai fazer o tratamento convencional, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, o que é necessário, e nós usamos a homeopatia para tratar os sintomas que aparecem, diminuir os efeitos colaterais da doença, diminuir os efeitos colaterais do tratamento. Todos esses tratamentos, tanto a química como a radioterapia, causam uma série de sintomas no paciente como complicação do tratamento, não da doença. A homeopatia consegue atenuar esses sintomas, então melhorando a qualidade de vida nessa fase difícil do paciente. A gente consegue atuar na parte emocional, que é uma parte muito importante que tem que ser vista do paciente. Que ele faz e a alopatia faz bem isso, todo o tratamento da doença em si, e a homeopatia consegue fazer uma abordagem do indivíduo. A gente melhora a condição emocional dele, a condição de vida dele. Então é possível sim, e é até recomendado a associação das duas formas de tratamento. E vamos falar agora das outras doenças. Quais são as doenças que os pacientes mais procuram, quando estão com essas doenças, mais procuram ajuda da homeopatia? Bom, existem algumas patologias que são mais incidentes, certo, né? Então existe uma experiência muito grande com enxaqueca, que é uma patologia de difícil controle pela alopatia. As patologias respiratórias, como eu citei há pouco, as patologias respiratórias todas têm uma resposta muito boa com o tratamento homeopático. Patologias digestivas, a dispepsia, gastrite, colite, a gente consegue, essas intolerâncias todas que estão ocorrendo, a gente consegue melhorar muito a sintomatologia e a qualidade de vida do paciente. As patologias de fundo emocional estão na moda hoje, né? Ansiedade, depressão, as crianças com hiperatividade, dificuldade de déficit de atenção. Então é bastante amplo. Essas são as que a gente vê com mais frequência dentro do consultório. Não sei na farmácia como fica essa procura dos pacientes que tentam procurar a referência de Aliás, se eu de só médicos. deixar, o paciente pode procurar a farmácia homeopática direto ou tem que antes consultar um médico? Deixa para você responder. Não, o medicamento homeopático precisa de prescrição médica. Então, sempre a orientação. Na farmácia, nós fazemos assistência farmacêutica, orientação. A prescrição é médica, ou odontólogo, ou veterinário, no caso de animal, mas o farmacêutico avia o medicamento e não prescreve. A prescrição é somente com o profissional habilitado. Então, sempre que vão nos procurar, nós orientamos e indicamos a procura de um médico. Como o Dr. Luiz falou, quais são os problemas que mais chegam lá para você? Normalmente, ansiedade,
o paciente está triste, uma leve, vamos dizer assim, depressão, criança, problema respiratório, ansiedade, criança agitada, melhorar a imunidade. Então, aparece problemas femininos, né? A mulher, principalmente, procura muito o climatério. Então, a gente sempre orienta o paciente a procurar um médico e um médico homeopata que possa indicar o medicamento. E o importante é que acontece muito na farmácia, o paciente, porque meu vizinho tomou e foi bom, e vai na farmácia fazer para ele. O medicamento homeopático não é assim, né? É feito para o indivíduo e não para a doença. Então, sempre, quem vai conseguir identificar o medicamento é o médico. O farmacêutico só orienta. Acho que o doutor Luiz quer falar mais sobre isso. É isso mesmo? Não, é muito comum isso, né? Que pelo hábito cultural nosso dos pacientes procurarem direto à farmácia para comprar o remédio, eles procuram a farmácia de manipulação com essa ideia. Então é muito comum. Foi bom para mim, a própria paciente foi bom para mim, dá para a vizinha, dá para a amiga tomar o mesmo remédio, o restinho que sobrou. E a gente procura sempre orientar isso, de que não é assim, de que tem que se passar por uma consulta. A dinâmica da consulta homeopática é muito diferente da dinâmica da consulta alopática. A gente faz uma investigação do perfil do paciente, não só dos sintomas que ele está apresentando, mas de um perfil para a gente descobrir quem é esse paciente. O Dr. Gamar, que foi meu professor na formação de homeopatia, ele sempre dizia, nós temos que descobrir... O Dr. Gamar é brasileiro? Ele era um paraguaio, na verdade, que clinicava em Curitiba. Tá. Ele tinha uma larga experiência, uns 40 anos de homeopatia. E ele sempre falava para a gente nas aulas, você tem que descobrir quem é que está sentado à sua frente, como um todo, como pessoa. Que por acaso tem uma gripe, tem uma pneumonia, tem uma enxaqueca, tem um distúrbio menstrual, tem um problema de climatério, mas você tem que descobrir quem é ele, que é essa descoberta de quem é ele que vai levar você a encontrar o medicamento, que vai auxiliá-lo, que vai resolver os problemas dele, que vai tornar a qualidade de vida dele melhor. Esse é o grande ponto da homeopatia, melhora de qualidade de vida. Não só do ponto de vista de dar remédio, mas muitas vezes de orientar o paciente. Nesse processo de várias consultas, você acaba criando uma relação médico-paciente muito boa, como os antigos médicos de família, né, do início do século passado tinham. E a gente resgata isso e a gente começa a mudar hábitos de vida, começa a influenciar no todo, indo além do prescrever um medicamento. Doutor Luiz, qual a situação da homeopatia pelo mundo? Está crescente ou não? Ou parou um pouco? Não, a homeopatia a nível global tem tido um aumento progressivo do uso. Tem uma autora portuguesa que publicou um livro este ano e ela fez um levantamento sobre a questão da homeopatia no mundo. É estimado em 500 milhões de usuários hoje e a Organização Mundial de Saúde estima um crescimento médio de 20% ao ano do aumento do número de usuários. Então, das várias formas de terapêutica, é considerada a que mais cresce. Já é considerada o segundo sistema de saúde mais usado no mundo. O primeiro é a alopatia, depois vem a homeopatia e depois as outras formas terapêuticas, ayurvédica, medicina chinesa, outras formas de tratamento. Ela é usada, segundo a pesquisa dela, ela conseguiu levantar o uso em mais de 80 países, onde está comprovado, documentado esse uso. Desses 42 países, ela já é regulamentada como um sistema individual de saúde, que é desses países é o Brasil. No Brasil, a homeopatia é uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, segue todos os trâmites, tanto que a nossa formação, enquanto especialista, nós temos que fazer curso de especialização, com carga horária, tudo regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Somos obrigados a fazer prova de título, o título é reconhecido pela sociedade, pela Associação Médica Brasileira, né? Então, nisso são 42 países. Em outros 28, ela é normatizada como uma prática, isso normatizado do ponto de vista legal pelo sistema, pelo governo, como uma prática alternativa ou complementar. Tá? E em alguns países, ela já faz parte do sistema público de saúde. China, México, Paquistão, Suíça, recentemente a Alemanha também incorporou. No Brasil já existe uma regulamentação parcial, ela foi incluída num rol de práticas complementares no sistema de saúde.
Público? Sistema público. Só que depende, a implementação disso depende de cada cidade. Não é uma coisa que veio de cima para baixo do governo federal. Foi regulamentado que pode ser usada pelo sistema público, mas ficou a cargo de cada município regulamentar isso. Então existem alguns municípios onde o uso já é bastante avançado, já é uma prática bastante frequente, em outros onde tem um profissional na rede de saúde ele pratica, se permite ele praticar, mas não é uma coisa regulamentada ainda. Esperamos que com o passar dos anos isso se aumente pelas vantagens que a homeopatia traz para o sistema público, que ela tem um custo menor em relação à alopatia. E nós vivemos num país onde custo é uma coisa importante. A gente trabalha com recursos limitados na área da saúde, infelizmente. Então a homeopatia podia ajudar muito nesse sentido. Agora, farmácia também não tem um grande número, né, de farmácias homeopáticas. Ou já tem? Tem um grande número de farmácias. O farmacêutico também é regulamentado pelo Conselho de Farmácia. Nós precisamos prestar prova de título. Então o farmacêutico tem que ser especialista em homeopatia para poder manipular o medicamento. Não é qualquer farmacêutico. Para poder praticar, o farmacêutico precisa ter ou o título ou ter feito a disciplina de farmácia, de homeopatia, e fazer um estágio reconhecido pelo conselho. Então também é regulamentado isso. E para aviar, então, por exemplo, eu como farmacêutico homeopata, se minha farmácia se eu não estiver na farmácia, eu preciso ter um substituto. Não pode ser aviado o medicamento sem ter um farmacêutico homeopata presente. Então é regulamentado. E existe bastante farmácia de homeopatia, né? A procura é crescente e aqui em Londrina já está sendo regulamentado. Nós já participamos há 2 anos atrás, nós participamos de licitação e foi fornecido o medicamento pela prefeitura. No sistema público? No sistema público. Isso é um avanço, né? Sim. Muito grande. Muito grande. É por essa situação que a gente está brigando, que a gente está lutando, a gente tem procurado disseminar o conhecimento da homeopatia, a prática da homeopatia, né, através da Associação Médica de Londrina. Nós temos o departamento de homeopatia. Aqui em Londrina a gente também tem a felicidade de ter uma escola de formação de homeopatia. Certo. Com isso a gente consegue ampliar a base de disseminação do conhecimento da homeopatia. Você tem nos dado um apoio, permitindo algumas vezes a gente vir falar algumas coisas sobre homeopatia, esclarecendo um pouco mais a população também, né? Mas por que, doutora, a homeopatia nem sempre foi aceita no meio científico, especialmente no meio médico? Existe uma resistência muito grande, principalmente pelo desconhecimento, preconceito de uma parte dos colegas alopatas, e muitas vezes baseado num desconhecimento, né? Então há uma questão contra a homeopatia, de que não funciona, de que é só aguinha, porque são princípios muito diferentes de prática, e quem não conhece vai se levando por essas ideias muito rasas, né? Não se aprofunda. E existe um interesse comercial também, né? A homeopatia, você pode até colocar mais dados do que eu, é um remédio muito mais barato do que a média dos medicamentos homeopáticos. Então o custo global de um tratamento é muito menor. Se você tem um número crescente de usuários num sistema com um tratamento de um custo muito menor, se usa homeopatia, alguém está deixando de usar outras práticas, né, os remédios. Os laboratórios vão se incomodar. A indústria, né? E isso, desde quando Hahnemann começou a prática dele da homeopatia na Alemanha, ele já enfrentava problemas com os farmacêuticos na época. Então é uma briga muito antiga dos farmacêuticos alopáticos da época, né? Não existia indústria farmacêutica na época, mas eram farmacêuticos que manipulavam os medicamentos. E desde aquela época ele já tinha conflitos com os farmacêuticos, por ele manipular os remédios e ser uma manipulação diferente do que era praticado. Ele já era muito criticado e combatido. Então é uma briga antiga. E mais com uma seriedade de trabalho. Quando você vê para a prática da medicina homeopática no Brasil, há um controle muito rigoroso, tanto na parte da farmácia como na homeopatia, na formação dos profissionais, na veterinária e na odontologia idem, né, que são outras áreas que também se usa a homeopatia. Então com isso está se demonstrando uma seriedade muito grande, um respeito muito grande, uma cientificidade muito grande na prática homeopática. Então a gente está devagarzinho conquistando o respeito dos colegas.
Vou pedir para a Maria do Rocio explicar isso. O Dr. Luiz disse que o medicamento é mais barato. Tem que ter um porquê, né? Sim, o medicamento é mais barato vamos dizer, uma tintura mãe, que é o ponto de partida para a produção de um medicamento. Não que ela seja barata, mas nós conseguimos produzir muito mais medicamentos a partir desta tintura, que normalmente, por exemplo, não é qualquer planta. Eu posso fazer uma tintura mãe de uma camomila, por exemplo, que é um medicamento homeopático chamado Matricária camomila. Eu posso ter a camomila num vaso e coletá-la e produzir a tintura mãe? Não. Essa camomila que foi experimentada veio, vamos dizer, da Alemanha. Então eu tenho que adquirir este produto de lá. Mas é o ponto de partida. A partir dali eu consigo produzir muito mais. Então, por isso ele se torna mais em conta. Né? Não que o medicamento, cada diluição que nós fazemos, a gente vai estocando matéria-prima e isso facilita. Né? Então, a facilidade de produção barateia, vamos dizer, o custo. Né? No final, o custo final do medicamento. E, por exemplo, as formas farmacêuticas são em gotas, em glóbulos, em tabletes, em comprimidos, em papéis, mas são formas que são amplamente reproduzidas. Então, isso que diminui o custo. Enquanto que um produto químico, vamos dizer, o custo da grama é muito maior do que o custo da tintura. Como é medicamento químico, eu não consigo reproduzi-lo tanto. Na homeopatia a gente consegue, então a partir da tintura mãe eu consigo fazer mais e por isso o custo diminui. Maria, o Dr. Luiz falou que há dentistas usando, né, o medicamento homeopático na odontologia, é para quê, por exemplo? É o mesmo medicamento, tanto em qualquer Mas anestesia área. Não. Não. Isso ainda não se resolveu. Não. Mas, por exemplo, na área da odontologia, o médico odontólogo vai ver toda a parte da oralidade. Então, pode ajudar no tratamento, na cicatrização, na qualidade do tratamento, melhora essa recuperação. Então, ele pode ser aplicado, lógico que cada profissional na sua área, mas é uma consulta homeopática, assim como a consulta médica, mas voltado à área da odontologia. E os mesmos medicamentos são utilizados na medicina, na veterinária e na odontologia. Os medicamentos são os mesmos. Na veterinária também. Só que vai analisar o perfil do animalzinho, né? Vai prescrever o medicamento para o animal e não para a doença. Então, por isso, existe diferença, 1 ou 2 medicamentos, mais ou menos, que na área da veterinária são exclusivos. Na área humana ainda não são usados. Mas, fora isso, os medicamentos são os mesmos. O Dr. Luiz já respondeu durante uma de suas respostas, mas é bom a gente determinar aqui, porque pode ter gente que ficou com dúvida. Criança pode ser tratada pela homeopatia, né? Você disse no meio de uma das suas... Mas especificamente responde isso para mim. Eu só não diria que pode, mas ela deve ser tratada. Né? Não existe para a gente limite de idade. A gente trata do recém-nascido a caducando, né, até a terceira idade, pacientes de idade avançada. E há uma resposta muito boa, porque você impregna muito menos a criança com os remédios alopáticos que levam a efeitos colaterais. É conhecido que o uso de antibiótico estraga os dentes, né, tem algumas coisas que já são de conhecimento da população. E o medicamento homeopático consegue evitar isso. A gente consegue fazer um desenvolvimento da criança com ela adoecendo menos. A gente estimula mais o sistema imune dela. Então essas viroses de repetição, esses quadros de repetição que a criança tem muito, principalmente quando entra na fase de começar a frequentar a escola, jardim, pré, aquela coisa, que ela começa a adoecer muito com essas viroses, pelo contato com as outras crianças, a homeopatia consegue melhorar muito isso. Modula a questão do comportamento. E tem mais uma situação, na verdade a gente muitas vezes já começa a tratar a criança no intraútero, porque nós aplicamos muito o uso do medicamento homeopático na gestação. E como há um binômio mãe-filho, a gente considera como uma coisa só durante a avaliação homeopática, o medicamento que a gente usa para a mãe, ele vai ter uma ressonância no bebê, no feto.
Com isso ele já começa um processo de tratamento, de fortificação, de melhora, de prevenindo problemas no pós-nascimento. Então, não é só criança não. A gente já considera o conceito até intraútero. No período de gestação já pode ser começado a usar, que ele vai receber por ressonância através do que é usado para a mãe. Então as crianças ficam mais calmas após o nascimento, são crianças que choram menos, têm menos problemas de sono, menos problema de cólica, né, da cólica do recém-nascido. Então a gente consegue resultados muito bons nesse sentido. Olha, a conversa é excelente, tinha muito mais coisa para falar sobre homeopatia aqui, mas o programa Cidadão Tropical já está chegando ao fim. Quero agradecer muito a presença do médico homeopata Dr. Luiz Romanizzi. Obrigado pelos esclarecimentos. Faltou falar muita coisa, evidente, né? Com certeza. Obrigado também à doutora Maria do Rocio Lázaro Rodrigues, né, farmacêutica. Né? A gente aprendeu mais hoje sobre essa questão dos medicamentos homeopáticos. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa já chegou ao final. Boa noite para todos. Até domingo que vem.